Você tem se perguntado como é possível envelhecer bem? Porque é possível envelhecer bem, a gente já sabe disso, né? E essa é uma grande pergunta que se faz hoje, quem está chegando na meia-idade, a ciência avança, os recursos tecnológicos aparecem. E hoje eu trouxe para conversar com a gente um grande especialista em joelhos e ombros, um ortopedista formado pela Universidade de São Paulo, o Dr. Alexandre Pacheco, que vai nos falar um pouquinho hoje sobre as doenças que o envelhecimento traz para a ortopedia, né? Para os nossos ossos e, enfim, joelho é uma coisa que a gente sente muito, né, doutor? Eu estou começando a envelhecer, já estou sentindo o joelho já meio estranho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o envelhecimento impacta, né, em joelhos e ombros. A gente sai da juventude, propriamente dita, e entra na idade madura por volta dos 40 anos de idade. Na faixa dos 30, o indivíduo atinge o apogeu dele de capacidade física. Depois ele começa a perder, né? A partir dos 40, mais ainda. Então, marcadamente a partir dessa idade dos 40, a gente começa a ter o processo degenerativo, né? O processo de envelhecimento mesmo, natural. Desgaste dessa máquina, né, então, doutor? Todo o corpo começa a sofrer isso aí, então a gente começa a precisar usar óculos, o cristalino já não vai muito bem, e com o aparelho locomotor é a mesma coisa. Nós começamos a perder músculo a partir dessa idade, então estima-se aí que a partir dos 40, 50 anos você perca 1% da massa muscular por ano, se você não se cuidar, né? Com as quedas hormonais, a mulher na menopausa, que vem aí nessa faixa dos 40 a 50, e o homem na andropausa, que é um pouco mais para frente, 60 a 70, com as quedas hormonais a gente começa também a perder cálcio dos ossos, então até osteoporose. E a cartilagem das articulações, ela começa a perder o vigor. Então, naturalmente você começa a ter um pouquinho de desgaste nessa região. Então vem as três doenças do aparelho locomotor, né, da idade, que são a artrite e a artrose, que são envelhecimentos das juntas, a osteoporose, que é a perda da massa óssea, e a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Essas três coisas juntas vão levando uma debilidade do ser humano, e muitas vezes a gente fala, poxa, mas o aparelho locomotor não é tão importante. É bastante importante, né? Quando a gente começa a parar, começa a parar tudo atrás. Então, até no livro de ortopedia tinha uma frase que o ser humano, de antigamente, ele nasce pelo estreito da bacia e morre pelo quadril, pelas fraturas do quadril, né? Que são a fratura mais dramática da osteoporose e que gera uma mortalidade aí razoavelmente alta, de 10 a 20%. E uma taxa de incapacidade também alta. Então, é inevitável que quando se envelhece, seja homem ou seja mulher, a gente acabe enfrentando esses problemas, a artrose e a artrite, a osteoporose e a sarcopenia, ou tem como evitar? Então, nós vamos enfrentar, não tem jeito. Em grau maior ou menor, isso vai acontecer, vem. mas dependendo de como você se preparar, você vai jogar isso muito para frente, e você pode chegar, dá hoje para chegar no ponto de não sofrer com isso aí, se você se cuidar, entendeu? Então, é lógico que é uma luta contra o tempo, mas tem maneiras da gente fazer isso, de preservar a saúde. A saúde do aparelho locomotor, ela impacta na saúde física geral, né? Para você ter uma ideia, o sistema cardiovascular está muito ligado com o sistema locomotor, porque eles agem junto. Então, quanto mais você treinar um, mais o outro também é treinado, né? O jeito de treinar o coração é usando as pernas e os braços. Exatamente, se você perde a capacidade de se mexer, né? Você não consegue trabalhar o sistema cardiorrespiratório, né? Pulmão, a mesma coisa, exatamente. O cérebro funciona melhor depois do exercício. Então, o sistema locomotor, ele é fundamental para você prevenir os problemas da terceira idade. Então, obesidade, pressão alta, diabetes, tem tudo a ver com pouco uso também do aparelho locomotor, além do hábito alimentar, né?
aquela coisa que é bastante martelada. Né? Todo mundo sabe, mas às vezes mas faz de conta que não entendeu, né? Fácil aprender, difícil de fazer, né? E assim, tem gente que fala assim, mas agora eu já tô com 50 anos, eu não vou, eu sempre fui sedentário, eu sempre fui gordinho. Dá para começar, quem acordou tarde ainda consegue colher algum benefício, se mudar a alimentação, se fizer exercício físico, ele consegue dar uma melhorada ou já é tarde mesmo? A gente sempre consegue colher o benefício, sempre. Tinha um professor que falava que é vivo ainda, está com quase 90 anos, que a gente deve fazer exercício até um dia antes de morrer. Então, a vida toda a gente deve fazer, porque o movimento é vida, ele tem a ver com a vida. Né? Se você começar, tenho 50, 60 anos, ótimo. Se você é um sujeito sedentário, você vai começar a ter doenças associadas. Vai subir o teu colesterol, você vai ter obesidade e controlar peso, você vai eliminando a necessidade de tratar tudo isso. Né? Então, por exemplo, o Drauzio Varela, que é um médico famoso, ele começou a correr com 50 anos de idade. 50 anos começou, eu não corria antes. Ele corre até hoje, correu não sei quantas maratonas. Uma conhecida que começou também. São Silvestre, não tem hora para começar, dá para começar sempre. E o benefício é sempre grande. Agora, doutor, eu pesquisando para a gente vir conversar, eu vi uma matéria no G1 sobre uma pesquisa que foi publicada ano passado, que quase 70% da população brasileira tem problemas nos joelhos. O que está acontecendo? Como é que é isso? Você conhece essa pesquisa? Você já ouviu falar? É esse índice mesmo? As pessoas vão ter, de alguma maneira. O joelho na evolução, a gente evoluiu de andar de 4 patas para 2. Né? Então isso aí já mudou. Né? De 4 apoios nós fomos para 2. E depois nos inventamos algumas, principalmente formas de exercício e de diversão, onde a gente fica em um só. Então dança, esqui, futebol, esportes de contato, são feitos de uma perna girando num joelho só. E os joelhos fisiologicamente não estão tão preparados. Então, esse tipo de atividade pode levar a lesões traumáticas. E também os exercícios, quando você faz o endurance, exercício de alta repetição, né? Aí sim também você começa a ter lesões por sobrecarga. Então tem também os dois extremos, né? Tem quem não faz nada e tem quem faz demais. Então não é incomum hoje ter uma grande parcela da população consciente fazendo exercício, mas muitas vezes fazendo demais ou não dando o tempo de descanso suficiente. Né? Então a gente fundamentalmente nunca para o exercício com a pessoa, mas a gente sempre adapta alguma coisa e procura corrigir movimento e reeducar e dosar o exercício. Porque às vezes a pessoa vai por iniciativa própria correr e ela começa caminhando, isso aconteceu um pouco comigo. Comecei caminhando, aí você começa a perceber que o seu organismo está respondendo, né? Aí você vai correr e fala, mas pera um pouquinho, né? Será que tá certo? Esse impacto tá legal? Essa marcha tá correta, né? Essa velocidade? Eu acho que o ideal é sempre buscar orientação profissional, né, doutor? Sim. Você tem que entender assim, o aparelho locomotor, ele é dinâmico. Ele vai se adaptando, ele é adaptativo. Então, se você está sedentário, você tem massa óssea para aquilo que você faz, massa muscular para aquilo que você faz. Se você começa a mudar, você precisa adaptar. Essa adaptação leva, assim, em média, 4 meses. Então, quando você sai de um estado de não fazer nada para começar a fazer alguma coisa, você tem o impacto daquilo. Então, tem que ter uma certa cadência naquilo, né? E o mesmo quando você está acostumado, por exemplo, o cara corre 5 km e vai começar a correr 10. Ele pode ter problemas aí nesse aumento do volume. É muito comum. E a gente às vezes se empolga, né? É comum, é super humano isso. Você está na academia, vou levantar mais, amanhã eu venho de novo. Aí você entra na faixa de lesão, né? Então o aparelho, o teu aparelho locomotor, ele tá adaptado, cada um tem o seu, para uma certa sobrecarga. Se você passa daquilo, você pode ter lesão. E os tratamentos? A ciência avança bastante, pensando em osteoporose e nessas vezes que a gente mencionou, decorrentes do envelhecimento. Temos novidades? O senhor está trazendo alguma novidade para Piracicaba? Como é que está a pesquisa em torno disso? Pois é, a parte de envelhecimento articular a gente já tem bastante. Na verdade, as três estão evoluindo muito. As três estão evoluindo muito. Na parte da artrite, nós temos novas medicações,
Temos novos suplementos alimentares para melhorar a cartilagem, tem medicações que mexem na parte imunológica, na parte anti-inflamatória, temos medicações que melhoram o deslizamento articular e temos as cirurgias. Né? Prótese prótese articular, que é uma cirurgia que a gente faz muito, que a gente reserva como última opção, mas a gente faz demais porque as pessoas estão envelhecendo o suficiente para precisarem. Uma cirurgia sensacional. Eu diria que é a melhor que eu faço aqui. Muitas vezes vem uma senhorinha, um senhor que não consegue andar de lá até aqui, leva 1 minuto para chegar da minha sala de espera para o meu consultório. 4 ou 5 meses depois ele vem, 20 segundos. Muda a vida. Uma pessoa que não anda mais, de repente não anda mais, começa a não querer ir em aniversário, não quer ir na padaria, não quer, enfim, não quer dançar, não quer ir em festa. Ele volta a viajar, volta a fazer tudo. Joelho, quadril, como é que é? O joelho e o quadril são as mais feitas. A joelho é o que mais se faz no mundo. Então a gente faz um volume muito grande. Quando a gente pensa muito, dá em outras partes do corpo, mas o joelho acho que é talvez o mais afetado, né? Joelho, quadril, ombros, grandes articulações a gente faz bastante. Na parte da osteoporose, nós temos umas novidades grandes. A maior novidade, na verdade, é que nós estamos tratando. Que até agora o que a gente fazia mais, principalmente os ortopedistas, era remediar. Então, você quebrou, eu vou lá, pôr uma placa, um parafuso, estou remediando. Mas não tratava a doença de base. Os ginecologistas começaram lá atrás, os geriatras, mas agora, nos últimos 2 anos, os ortopedistas pegaram para eles o problema. Então, nós assumimos o problema. Estamos começando a tratar, né? Então, por exemplo, tem algumas fraturas que são definidoras de osteoporose. Se você é uma pessoa com mais idade, ou mesmo mais nova, mas você tem um trauma banal, numa queda ao solo, você tem uma fratura de punho, fratura do húmero proximal, uma fratura de vértebra. A vértebra, muitas vezes, do nada, cai sentado. Ou umas fraturas do quadril, você tem osteoporose. Ponto. Né? Esses pacientes têm que ser tratados. Eles têm osteoporose. E esses pacientes, via de regra, eles não são tratados. Trata-se a fratura há muito tempo, mas a gente não trata a osteoporose, exatamente. Então, nós estamos começando a tratar. Então, o esforço todo agora é em conscientizar a população para ir tratar a osteoporose, entendeu? E nós estamos começando a ter centros de tratamento. Aqui na clínica nós fazemos isso, nós estamos... pegamos esse tratamento para fazer, a gente está se formando. E ele é doutor? É um tratamento com... Então, quando você tem a fratura, que você já tem a osteoporose instalada, você tem que dar remédio. Tá. Então, nós temos os antirreabsortivos, nós temos alguns remédios que são anabólicos, que melhoram, que põem massa óssea, que servem para situações mais dramáticas, pessoas que estão com múltiplas fraturas, remédios caros, dá para pegar às vezes no alto custo, outras vezes não. Esses outros antirreabsortivos a gente usa muito, são medicamentos que dão uma grande melhorada, diminuem bem a chance de fratura, né? E a gente tem que ver também, quando a gente pega alguém com osteoporose, se não tem uma doença associada, que não seja só osteoporose. Pode ter, tem algumas outras que dão osteoporose, hiperparatireoidismo, mieloma múltiplo, insuficiência renal crônica, que tem um tratamento diferenciado. Quando a gente afasta essas aí, uma coisa muito comum, que é quase que uma endemia na população, é falta de vitamina D. Vitamina D é uma vitamina que a gente consegue pela exposição solar, pura e simplesmente, mas tem que ser no sol, forte, direto no corpo, não pode ser pelo vidro e não pode ser pela roupa, e nem com protetor. Tem que ser no sol. Isso. Nu ou com pouca, com pele de fora. Sem protetor solar? Sem. Pouco tempo. Pouco 10, tempo 15 minutos. Uma pessoa de pele clara, que nem você, 10 minutos está bom. Uma pessoa de pele escura pode chegar até a meia hora. Mas, quando que a gente faz isso hoje em dia? Não faz. A gente vive sob luz artificial, vidro, ar-condicionado, climatizado. Não se faz mais isso. Então, apesar de a gente morar num país com uma insolação grande, nós não nos expomos mais. Então, existe uma falta de vitamina D enorme na população.
E é muito difícil as pessoas tomarem o sol, né? Então, é comum a gente dar mesmo a vitamina D sintética para a pessoa, tá? E repor a vitamina D. Então, se a vitamina D no intestino, ela é responsável pela absorção do cálcio. Se você não tiver ela, você come o cálcio passa. Então, você precisa dela para absorver. Então, aí tem outras coisas, magnésio, vitamina K, enfim, que... São minerais. E o próprio cálcio. Então, nós precisamos dessa suplementação, tá? E precisamos também, então, cálcio, vitamina D, vitamina K, magnésio, e precisamos também do estímulo para o cálcio entrar no osso. Qual que é o estímulo? O estímulo é mecânico. Exercício. É exercício. E exercício de impacto. Isso eu já li a respeito, é interessante isso. Então né? mudou um pouco. A gente prescrevia muito hidroginástica, que é uma delícia, ótima. Mas para osteoporose não é a melhor. Mas o pé tem que bater no chão, O né? melhor tem que ser impacto da gravidade. Então tem que ser a musculação e as suas variantes, é o melhor que tem. Musculação. Então e aí vem a outra coisa, você vê como estão interligadas, né? Vem a sarcopenia. Então, se você não tem músculo, você o músculo ele insere no osso e ele traciona o osso, e o osso responde pondo mais cálcio. Então precisa do outro. Aí você precisa trabalhar o músculo também. O músculo vem o tratamento da sarcopenia, que é musculação mais reposição proteica, porque os idosos tendem a comer menos. É muito comum o idoso, você chega, o que a senhora janta? Uma bolachinha com pouco, tá. Você tem que dar uma suplementação proteica para naquele horário. Então, nós estamos fazendo toda essa suplementação para o pessoal, né? E aí tem aquele, então na osteoporose tem aqueles que a gente precisa pegar, que nós não pegamos, que são aqueles fraturados. Esses precisam vir. Se você tem uma fratura, às vezes uma fratura suspeita, com 40, 50 anos de idade, tem que ir lá ver. Você pode ter alguma coisa lá, pode ser hora já de começar a se tratar. E nós temos já, nesse meio tempo, a gente tem um monte de maneiras de ver como é que estão as coisas. Então a gente pode repor vitamina D, ver como é que está o perfil sanguíneo dos hormônios. A gente pode fazer a densitometria óssea, que dá uma ideia boa do que está acontecendo. Né? Então não é definitiva, mas é um norte importante. Né? Ou seja, existe tratamento. Isso. Né, doutor? E existem alguns algoritmos também que nós temos hoje que a gente põe e consegue ter uma ideia se a pessoa tem, baseado em inteligência artificial, em dados computados, compilados, que você põe algumas coisas, o que a pessoa faz, o que ela teve, o que a família teve, ele te dá qual a chance de você ter, se você tem uma chance alta ou baixa de você ter fratura. Baseado naquilo, você trata ou não aquela pessoa. Entendeu? O tratamento tem para todas as pessoas, tem tratamento de graça no posto, tem tratamentos com mais conforto que você tem que investir um pouco de dinheiro, mas é um campo muito interessante porque é um campo novo. A população está envelhecendo, né? Então são coisas que a medicina está tendo que acompanhar e ver, né? Para onde está caminhando. E que bom saber que a gente tem aqui, olhando para cá, né, Maia? Que a gente tem aqui. Dr. Alexandre Pacheco é uma autoridade, né, na ortopedia, ele inclusive é o coordenador de residência médica da ortopedia aqui em Piracicaba, na Secretaria de Saúde. E a gente fica muito contente de saber que temos profissionais super atualizados como ele, né, tratando da população e especialmente doenças relacionadas ao envelhecimento, porque nossa expectativa de vida está aumentando. Portanto, a ciência, o mercado tem que acompanhar esse envelhecimento, né, doutor? Eu quero agradecer a sua atenção por nos receber aqui. A clínica é muito bacana, muito bonita, muito bem localizada. E a gente espera em outras situações conversar com você, porque envelhecimento é um assunto que a gente quer falar bastante com o nosso pessoal. Obrigada, doutor. Obrigada, foi um prazer.